estamos já nessa que é a quarta semana da nossa live de comunhão, meditando no tema a oração mais que abundante. E nós aprendemos nas últimas 3 quartas-feiras sobre sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, para que possa verificar se há algo nas minhas motivações, nos meus valores que não te agrada. Aprendemos sobre o pedido por quebrantamento, rogando a Deus que quebrante o nosso coração, para podermos aceitar o seu trabalho na nossa vida e, dessa maneira, nos tornarmos vasos melhores na sua presença. Oramos também pedindo que Deus venha nos transformar e, assim, fazermos com que as experiências de quebrantamento gerem experiências de transformação. Hoje, nós vamos estar falando sobre o quarto aspecto da oração mais que abundante, em que nós pedimos para Deus para que Ele nos encha. Eu quero transmitir, antes de entrar nas minhas considerações, saudação para a nossa irmã Mariana Leocádio, minha aluna ali na STADEC, no curso de missões. Que Deus te abençoe, querida. Uma alegria ter você com a gente aqui. Também vi que passou alguns irmãos aqui, mas eu não consegui acompanhar todos rapidamente, mas transmito aí uma saudação uniforme para todos. Que Deus abençoe todos vocês. É muito bom ter a companhia de vocês conosco aqui em mais uma live de comunhão da Igreja Pentecostal Reformada, da qual eu sou pastor titular. Convido você que abra a sua Bíblia nesse momento em Efésios, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura no versículo de número 18, que é o texto base que nós vamos usar para essa reflexão. E partindo desse texto, nós vamos pular para um episódio que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, que nos mostram o impacto que uma vida que decide se encher de Deus pode causar em uma sociedade que necessita tanto de uma igreja valente e corajosa. Efésios, capítulo 5, versículo 18, a Escritura Sagrada, ela diz assim: não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos de vocês almejam uma vida cheia do Espírito Santo? Esse deve ser o alvo de todos nós que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho a impressão que nós temos vivido um conceito de vida cheia do Espírito bastante deturpado. Então, nesse momento, nessa live de comunhão, eu quero trazer para você um estímulo para que você busque viver uma vida genuinamente cheia do Espírito Santo e que essa experiência venha a ser enriquecedora para a sua vida. Para poder falar a respeito disso, eu quero convidar você que se recorde comigo dos eventos que aconteceram em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Quando nós lemos o livro de Atos, nós temos acesso à informação de que a igreja, no seu nascimento, era um organismo vivo e extremamente pujante. Era uma igreja poderosa, uma igreja viva, não estava limitada a paredes de um templo ou a limites doutrinários ou denominacionais. Pelo contrário, era uma igreja que girava de uma forma muito íntima, muito profunda, em torno da fé em Jesus Cristo e da realidade histórica da sua morte e da sua ressurreição. E numa das idas dos apóstolos ao templo para buscar a Deus, uma coisa que eles fizeram no começo da igreja, eles se depararam com um coxo na Porta Formosa e eles ministram a cura sobre aquele coxo. E ele foi milagrosamente curado para a glória de Deus. É desse episódio que nasce o texto, talvez a fala mais famosa de Pedro, quando ele diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda, e aquele coxo fica de pé. Louvado seja Deus. Ele entra no templo saltando, louvando a Deus. E aquilo causa uma catarse enorme e faz com que muitas pessoas busquem entender melhor aquilo que estava acontecendo. Nós temos consciência que quando a igreja começa a se levantar com poder, ela está se colocando em oposição ao sistema que rege esse mundo aonde nós vivemos. Todas as vezes que a igreja se movimenta na autoridade do Espírito Santo, ela entra em um choque violento, em uma colisão profunda com o sistema que rege o mundo. E quando uma igreja se levanta com essa autoridade, com esse desejo de estar cheia de Deus e de servir, é natural que ela encontre oposição.
E é claro que nós vamos ter oposição a esse episódio logo no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aonde a Bíblia fala que os principais sacerdotes, o capitão do templo, prendem Pedro, prendem João e os levam para o cárcere, porque estavam ressentidos deles estarem anunciando o nome de Jesus. No dia seguinte, eles são então inquiridos pelas principais autoridades ali religiosas, porque elas queriam saber o que estava acontecendo. Obviamente, a gente sabe que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se levanta contra estruturas de poder e que podem, inclusive, estar ali incrustadas na própria religião. E aqueles que compunham o povo de Israel, que eram até então aqueles que deveriam ser os porta-vozes de Deus, se levantam contra o movimento da graça de Deus que, em Jesus Cristo, anunciava o perdão dos pecados e a salvação. E agora eles chegam ali porque vem a sua autoridade ser desafiada por um novo nome, uma nova doutrina, e eles perguntam assim para Pedro: olha, responde para a gente, em que nome e com que autoridade vocês têm feito estes sinais? Eu fico imaginando para aqueles homens que eram pescadores, incultos, iletrados, a dificuldade que seria estar diante de autoridades formadas, com uma base religiosa, teológica, violenta, que conheciam as Escrituras. Eles estavam sendo inquiridos ali ao vivo e a cores, e seria natural que nessa crise, que nesse momento, eles gaguejassem, ficassem sem jeito. Mas a Bíblia é tão preciosa na forma como ela nos apresenta a verdade da nossa fé. E ela diz que naquele momento Pedro estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Escritura fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E numa palavra de muita autoridade, ele responde aquelas autoridades. Antes de eu falar para você qual foi a resposta, eu quero saudar o irmão Tiago Moraes, grande e querido amigo, Deus te abençoe. Cicinho Amador, que deve estar acompanhando com o Márcio, com toda a família. Acabei de ver aí um joinha do Sérgio Costa, meu xará, foi meu aluno também no curso de missões, que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, vai soltando compartilhado aí, para a gente subir esse vídeo aqui. Eu quero chegar em pelo menos 30 pessoas assistindo. Compartilha isso aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Se mais alguém passou aí e eu não dei saudação, receba aí o abraço. Felipe Alves, querido, gosto muito pouco dessa ovelha, viu? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo também, glória a Deus. Deus é fiel, muito bom ter vocês com a gente aí. Vão compartilhando, gente, para a glória de Deus. Naquele momento, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não teme a crise, ele não teme o confronto, ele não teme estar cara a cara com autoridades que ele tinha consciência que podiam até investir contra a vida dele, mas dotado de uma coragem sobrenatural, ele responde com muita autoridade àquelas autoridades. Ora, vocês estão me inquirindo por causa do benefício que foi feito a um homem que era coxo, agora está andando? Pois eu vou falar para vocês com que autoridade e em que nome eu fiz isso. Eu fiz esse homem se levantar por causa do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus! E num tapa de coragem, Pedro anuncia ousadamente o Evangelho e ele fala para aqueles homens: eu quero afirmar para vocês categoricamente, nem acima do céu, nem abaixo na terra, não foi revelado outro nome, além do nome de Jesus, o único nome pelo qual nós haveremos de ser salvos. Louvado seja Deus! O impacto que aquelas palavras causaram nas autoridades ficou registrado na Bíblia. E a Bíblia afirma que aqueles homens ficaram maravilhados de ver que dois personagens incultos e iletrados eram capazes de falar com tamanha ousadia. Eu acho muito interessante nesse texto, e aqui eu quero aproveitar a deixa para construir a tese que eu quero desenvolver com vocês, é que nós vemos que o movimento de Deus no mundo sempre acontece em situações de crise, em situações de confronto,
em situações em que Deus, por sua graça, deseja libertar os homens de todo o cativeiro que estes se colocam. Nós estamos vivendo um momento agora muito delicado. Nós estamos vivendo uma crise violenta. Nesse tempo, é necessário que a gente, da mesma forma, se coloque como pessoas que podem ser usadas por Deus, porque decidem se encher de Deus. Aqueles que estão buscando uma vida cristã mais que abundante devem necessariamente clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, eu não estou falando dessas coisas que nós vemos em alguns arraiais evangélicos, os retetés, os rapraprás, nada disso. Isso são manifestações, ora emocionais, ora do próprio poder de Deus, que causa em cada pessoa uma reação diferente, mas isso não significa ser cheio do Espírito Santo, nunca significou. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida em que mostra em nós, de uma forma muito viva, uma dependência e uma comunhão estreita com Deus, uma intimidade profunda com Cristo e uma capacitação dada pelo Espírito para que nós façamos a obra de Deus com mais eficácia. Então, quando eu falo de uma vida cheia do Espírito Santo, eu estou primeiramente falando de uma vida vazia de mim mesmo. Só pode ser cheio quem decide se esvaziar. Só pode ser cheio de Deus quem decide ser vazio de si mesmo. Nós vivemos um tempo do eu acho, eu penso assim, o Deus falou comigo, o famoso evangeliquez, o Deus falou comigo, em que as pessoas estão muito soberbas, as pessoas estão numa condição assim, de muito oba-oba, mas falta de verdade frutos de uma vida cristã genuína. Mas Deus busca homens e mulheres que Ele possa encher. Homens e mulheres que, ao invés de bradarem o tamanho da sua fé, colocam a sua cara no pó para dizer que não são nada, mas que acreditam que Deus é tudo em suas vidas. Deus procura homens e mulheres que Ele possa encher em dias como os nossos, dias de batalha, dias de crise, dias de dificuldades espirituais, em que o mundo amedrontado carece de uma igreja valorosa, vigorosa, cheia do Espírito Santo. Será que Deus pode encontrar isso em mim e em você? Será que nesse tempo nós somos pessoas que Deus pode usar? Ou será que nós vamos nos deixar acovardar com o quadro tão negativo que nós temos vivido? Então, que Deus nos dê graça nesse momento para desejarmos sermos cheios da presença de Deus. E eu vou contar para vocês por que Pedro viveu uma vida cheia do Espírito Santo e o que você pode fazer para viver também. Eu quero transmitir saudação para o irmão Nelson, quero transmitir saudação para a Gilda, que Deus te abençoe ricamente. Quero transmitir saudação, deixa eu ver quem mais entrou aqui, o Márcio já mandei saudação, a Cicinha também, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês com a gente aqui. E é claro que eu vou mandar a saudação para todas as demais ovelhas, né? Para Benê, para Bel, para o Isaac, para a Rebeca, para minha esposa Hélida, meus filhos, Alice e Raul, que eu amo tanto, que estão acompanhando também. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que Pedro, naquele momento, conseguiu ter esse elo tão estreito com Cristo e estar cheio do Espírito Santo para poder, naquele momento, ser capaz de responder com tamanha ousadia para aquelas autoridades? Ora, a continuidade da Escritura nos mostra o que estava acontecendo. Olha, o Reinaldinho entrou também. Deus te abençoe, Reinaldinho. Um abraço, filhão. Senhor Jesus derrame bênção na sua vida. Glória a Deus. O William da Silva também entrou, meu amado. A Cris deve estar junto com você. Deus abençoe vocês. Vão mandando aí graça e paz. Glória a Deus. Eita glória, aleluia. Que eu vou vendo quem está aí. E eu vou mandando saudação para todo mundo. Quando você vê a continuidade do texto, você entende de que maneira Pedro fazia para cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. E é muito importante que você entenda isso, porque nós estamos vivendo uma vida muito vazia de Deus, porque nós não seguimos os passos que Pedro seguia. E eu quero falar sobre eles com você, porque Deus deseja encher você de uma forma extraordinária com a presença dele. Logo após responderem com tamanha autoridade para aqueles homens, eles recebem uma dura ameaça deles. Olha, nós proibimos vocês de falar do nome de Jesus. Vocês estão proibidos de anunciar esse nome. E sabe o que aconteceu? Pedro e João disseram assim, ora, responde para a gente se é conveniente
que a gente obedeça a homens e não obedeça a Deus. Nós não vamos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Então, eles voltam para casa com a promessa de que seriam perseguidos, e isso não os abate. A crise, para eles, não é essa. Eles não estão preocupados com o risco que corriam em servir a Deus, porque servir a Deus exige risco. Mas eles se ocupam de uma forma muito extraordinária em estarem posicionados da melhor maneira possível para que em qualquer ambiente, qualquer cenário, eles pudessem ser usados para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos, amados irmãos, da mesma forma, em qualquer ambiente, em qualquer cenário, em qualquer circunstância, estarmos prontos para sermos cheios do Espírito Santo. Quando eu vejo a continuidade do texto, a Escritura fala o que fez com que Pedro e João cultivassem uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que a Escritura fala é que eles saem ali daquele embate com o Sinédrio e eles vão até a presença dos irmãos. Louvado seja Deus. Adriana Oliveira, Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilha aí para ajudar a gente. Vamos trazer mais gente aqui, em nome de Jesus. A primeira coisa que eles fazem é ir até os irmãos. Se você deseja uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa entender que Deus não opera a parte da igreja local. Eu acho que esse é o maior erro que nós temos cometido nesse tempo, nesses dias, é vivermos uma vida à parte da igreja. Deus não tem um plano que aconteça na face da terra a parte de igrejas locais que sejam bíblicas e neotestamentárias. Não tem. Todos aqueles que desejam participar do movimento de Deus, daquilo que Deus está fazendo no mundo, devem se encher do Espírito Santo, devem estar unidos a uma igreja local e devem viver a vida dessa igreja com intensidade. Deus não tem plano B. Eu sozinho sou cristão. Eu e mais um sou igreja, para a glória de Deus. Quando Pedro sai de diante do Sinédrio, a Bíblia fala que ele vai se encontrar com os irmãos, porque o enchimento do Espírito Santo é resultado de uma vida de comunhão estreita com os irmãos na fé, comunhão estreita com aqueles que temem a Deus e que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, dia após dia, amados irmãos que me acompanham aqui, estarmos mais próximos uns dos outros. Eu estou amando ter a tecnologia à minha disposição para poder chegar até você. Isso é uma bênção, eu glorifico a Deus. Mas a comunhão dos santos não acontece mediante tecnologia. Deus planejou a igreja para o presencial. Deus planejou a igreja para o abraço. Deus planejou a igreja para o carinho. Deus planejou a igreja para nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Deus deseja que estejamos juntos, porque juntos a chama individual de cada coração levanta um clarão da esperança, da glória de Deus, que pode salvar um mais vil pecador. Louvado seja Deus! Deus nos deseja juntos uns dos outros, em uma sociedade individualista, em uma sociedade em que cada um se preocupa só com o próprio umbigo. Que poder reside em uma comunhão de discípulos que decidem viver em unidade para fazer a glória de Deus. Aleluia! Você quer ser cheio? Ramandaguiomandarrácia. Quer ser cheio? Quer se encher de Deus? Quer se encher do Espírito Santo? Esteja junto com outros irmãos da fé. Se encha do Espírito Santo na comunhão da igreja local aonde você pertence, da qual você faz parte. A primeira coisa que Pedro fez, eu vou estar com os meus irmãos, porque a Bíblia fala que aonde há unidade espiritual, Deus ordena a bênção. Quando foi o momento em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo pela primeira vez? Foi orando sozinho em casa? Meca de Pitibiriba. Estavam 120 num cenáculo apertado, orando, clamando, pedindo que o poder de Deus fosse derramado. E naquela comunhão unânime, Deus soprou o vento do Espírito e aqueles corações foram aquecidos com a unção que vem do alto. Louvado seja Deus! Esse é um tempo em que nós temos estado distantes por razões sanitárias óbvias, mas não podemos tolerar esse tempo,
Temos que clamar a Deus com intensidade para brevemente estarmos juntos novamente e desfrutarmos da unção do alto que Deus deseja derramar em cada um de nós, aonde a comunhão, a virtude do Espírito Santo se manifesta. E Ele quer manifestar isso na sua vida. Ele quer te encher. Mas como farei para ser cheio? Chega junto. Se aproxima da sua igreja. Se aproxima dos irmãos. Nenhum cristão foi planejado por Deus ou salvo dos seus pecados para caminhar sozinho em jornadas individuais. A jornada cristã é uma caminhada entre amigos para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Primeiro passo, comunhão. Pedro e João saem do Sinédrio e vão se encontrar com os irmãos. A segunda coisa que eles fazem é partilhar com os irmãos aquilo que aconteceu. Esse ponto é muito bonito. Irmãos, a gente vive um tempo em que a igreja, a gente tem medo de sermos nós mesmos, não é? As pessoas hoje estão procurando pecado na gente. Parece que a gente vai na igreja para ser erguido pelos pecados que nós cometemos. Isso é uma experiência horrível. Eu sei de onde eu vim e do quanto que isso é endêmico ali, né? Ninguém está ali no sentido de ajudar, mas para procurar o pecado que você cometeu. Isso é horrível. Não foi isso que Deus planejou para a igreja. A igreja deve ser um ambiente em que a comunhão nos encoraja a sermos transparentes uns com os outros. Por isso, Tiago recomenda uma coisa para a sua igreja que a gente teria medo de fazer em muitas igrejas. Ele disse assim, olha, confessem as vossas culpas uns para os outros para que vocês sarem. Então, deve haver na igreja um ambiente fraterno, amigo, onde reside transparência, onde reside amizade sincera, onde há abundante misericórdia para que os meus erros e os seus erros estejam expostos, para que juntos possamos crescer naquele que deu sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados. Então eles partilham o que estava acontecendo, eles colocaram para fora, eles contaram o que estava acontecendo, era um gesto de profunda humildade. Nós vamos falar o que nós estamos passando, nós vamos contar o que nós estamos sofrendo, nós vamos contar o que está acontecendo, a gente vai partilhar, vamos colocar para fora, louvado seja Deus. Naquele momento você veja que são apóstolos, o alto escalão de Cristo da igreja primitiva, contando para irmãos leigos da igreja que eles passavam dificuldades, que eles sofriam, que eles enfrentaram o mal, e naquele momento de partilha, todo tipo de resistência que pode acontecer vai sendo quebrada, e eles vão se diminuindo na mesma altura, para que todos ali sejam um só corpo, para a glória de Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. Eu agradeço a Deus por fazer parte de uma comunidade em que eu posso ser eu mesmo sempre. Sem reservas, sem reservas. Os irmãos sabem quem eu sou. O Sérgio do púlpito não é diferente do Sérgio que está sentado na nave da igreja. O meu pastor sabe a minha vida, os meus hábitos sociais, ele me conhece, e nós somos amigos, nós nos entendemos. Isso é glorioso. Assim deve ser a igreja. Por quê? Para que a gente fique na mesma altura, irmãos. A graça nos alinha por baixo, louvado seja Deus. A graça encerrou tudo sobre o pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós somos pecadores perdoados para a glória de Deus. Para que dessa maneira a gente sempre se recorde que é necessário que Cristo cresça e a gente diminua. Quando eu partilho, eu mostro que eu sou humano como qualquer outra pessoa. E isso faz a diferença, porque aonde Deus enxerga a humildade, Ele derrama poder. Aonde Deus enxerga pessoas de carne e osso que reconhecem os seus pecados, Ele dispensa uma porção generosa da sua presença. Porque se eu me torno humilde, aleluia, eu tiro para fora minha soberba, o meu jeito vai saindo. E aí cada aspecto do meu orgulho, da minha soberba que sai, um pouquinho da presença de Deus é colocado na minha vida. Pode parecer até migalhas, mas se vem de Deus, são fartas e podem mudar situações, mudar circunstâncias. Irmão, chega junto da igreja. Para de ficar em casa em nome de Jesus. Aleluia. Quanto que você tem perdido na frente da televisão? Quanto que você tem perdido no seu Netflix, no seu sofá? Para com isso em nome de Jesus Cristo.
Se você tem chance de cultuar, se na sua cidade pode cultuar, vai para a igreja, vai ficar junto com o crente, vai abrir o coração ali, deixa Deus usar pessoas para ministrar na sua vida. Rompa com essa soberba, rompa com essa dificuldade de ser governado, instruído. Você não sabe tudo, você não tem todas as respostas, mas na igreja há abundância da sabedoria de Deus, na diversidade do corpo de Cristo, a multiforme graça de Deus aparece. Uma conversa, um abraço, um conselho, aleluia! E as coisas vão mudando e as experiências vão sendo transformadas para a glória de Deus. Tem luta que não passa, porque você não se humilha. Aleluia. Tem situação que não muda, porque você sempre tem um jeito. Tem situação que não é transformada, porque você sempre sabe tudo. Para com isso. Quanto tempo que já passou? E você continua andando em círculos, nos mesmos pecados, nas mesmas batalhas, nas mesmas lutas. Mas o Senhor convida você, partilha, põe para fora, rasga o coração, porque aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. O nosso Pai tem misericórdia para a sua vida. Receba a misericórdia de Deus no seu coração e se levante para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quero transmitir saudação para o Renan, para a Gisele, para a pastora Ana, apoiadora da Igreja Pentecostal Reformada, uma amiga de muitos anos, do tempo do Twitter ainda. Que Deus abençoe, que Deus derrame graça em você. Adriano Oliveira, que está nos acompanhando, que Deus te abençoe ricamente. Semei Capozoli, Deus te abençoe. Louvado seja Deus, é muito bom ter vocês com a gente. Então, para sermos cheios, primeira coisa é nós estarmos com os irmãos. Deus não enche ninguém a parte da igreja local. Desconfie de pessoas que dizem que são cheias, mas não tem igreja, não tem pastor. Corre delas, em nome de Jesus. Segunda coisa para sermos cheios, num ato de humildade, partilharmos as nossas vidas, nossas fraquezas, nossos anseios uns com os outros, porque nessa experiência de humildade, a presença de Deus preenche os vazios interiores que nós temos. A terceira coisa que eles fizeram, depois que eles se reuniram com os irmãos e abriram o coração, a Bíblia fala que eles oraram unanimemente. Eles buscaram a Deus de uma forma unânime. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. A coisa mais gostosa que tem na igreja, nós fazemos isso na Igreja Pentecostal Reformada, é quando nós lemos os pedidos de oração e todos os irmãos oram por aquele pedido que foi lido. Por que fazemos isso? Porque nós queremos orar de forma unânime. Louvado seja Deus. Queremos cultivar unanimidade em tudo que nós fazemos. Muitos espaços hoje, que são igrejas locais aí, algumas infelizmente não seguindo o modelo bíblico do Novo Testamento, se tornam verdadeiros palcos de guerra, porque cada pessoa quer fazer do seu jeito. Ah, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, Deus fez... Vira uma baderna, vira uma brigaiada, é só briga. Gente se matando por um púlpito, por um cargo, e o reino de Deus sendo vituperado. Mas a Bíblia fala que Deus enche comunidades que são unânimes, onde as pessoas têm a mesma fé, a mesma comunhão, o mesmo parecer, a mesma visão espiritual. Louvado seja Deus. Você é unânime com a igreja que você faz parte? Você tem procurado seguir as orientações que são dadas ali? Você tem se esforçado para entender a visão, os valores da igreja? Você tem procurado compreender qual é o objetivo espiritual que a sua igreja determinou no coração para servir a Deus e para avançar o reino? Ou você simplesmente vai lá? Ou você simplesmente faz parte, mas não se envolve? Desse jeito não funciona. Se nós quisermos ser cheios de verdade de Deus, nós precisamos cultivar a unanimidade no coração. Precisamos entender que Deus dá a visão e direcionamento para membros do corpo específico que receberam de Deus dons espirituais para fazer a governança do rebanho, enquanto outros foram chamados para serem ajudadores desses que têm enxergado o invisível para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós desejamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo,
Nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local e, em unanimidade, sermos ajudadores da igreja. Eu imagino que quando Pedro e João encontraram esses irmãos para contar o episódio que tiveram, eles estavam ali entre muitos irmãos. E a Bíblia diz que eles oraram unânimes. Todos viram a mesma direção, o mesmo anseio de ver o reino de Deus prevalecendo e oraram com convicção para que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. Eu quero uma vida cheia do Espírito, eu quero me encher mais de Deus, mas para isso acontecer, eu tenho que estar junto com o meu pastor Daniel, eu tenho que estar junto com o irmão Márcio, eu tenho que estar junto com o irmão Rodrigo, eu tenho que estar junto com a Ana, eu tenho que estar junto com a Elaine, eu tenho que estar junto com a Diana, eu tenho que estar junto com todos os irmãos, porque nós somos um corpo, louvado seja Deus. E não tem distinção, nós temos apenas dons espirituais diferentes, nós somos um no Senhor. E quando Deus deseja derramar o seu poder sobre nós, Ele não quer pegar um vasinho e outro e colocar poder e deixar os outros jogados, não. Deus deseja encher todos. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pare de orar para Deus te encher. E ore, Deus, encha a minha igreja, porque eu faço parte dela. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus tem enchimento para você. Deus deseja encher você. Nós precisamos mais do que nunca sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que falar em outras línguas. Aleluia. É mais do que exercer dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é estar tão unido e tão coeso com a minha igreja local, com os meus irmãos na fé, de modo que eu entendo o dom espiritual que eu recebi, a instrumentalidade que Deus deseja fazer na minha vida, e dessa maneira eu não me torno um trabalho para a minha igreja, mas um trabalhador. Eu não vou ser alguém que vai dar trabalho, mas eu vou trabalhar para que a minha igreja cumpra o seu propósito de testificar a respeito do Evangelho da graça de Deus. Você quer ser cheio? Unânime com a sua igreja. Esteja ligado com ela para a glória de Deus. Após isso, eles começam a orar com todo o fervor do mundo. Você está orando ainda? Tem fervor aí ainda? Está buscando a Deus? Ou você está muito preocupado com as notícias que o William Bonner está trazendo? Está muito ligado na TV, vendo lá o jornal, querendo estar atento à quantidade de gente que está morrendo. Sai dessa, Vasco. Você vai afetar a sua saúde emocional. Nesse momento, se cuide. Com toda a responsabilidade. Você tem a mente de Cristo. É seu dever se cuidar por você e pelos outros. Mas você tem que se encher também. E eles vão orar a Deus. Eles vão buscar a face do Senhor. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia registra a oração deles. Eu acho tão lindo isso, irmãos. Porque Deus nos ensina até a orar, registrando a oração dos crentes na Bíblia, para a gente saber como a gente ora. E quando eles começam a oração, eles dizem assim: Tu, soberano Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É um momento em que eles não chamam Deus de Pai, embora pudessem fazer isso pela doutrina de Cristo. Eles chamam Deus de soberano, reconhecendo a soberania de Deus. Era uma forma deles dizerem assim: olha, a crise se instaurou, a igreja vai ser percebida, mas o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Aleluia. Pode vir de todo lado peste, tribulação, fome, espada, mas o Deus que nós servimos é soberano. Pode se levantar os exércitos infernais das trevas contra a nossa vida, para tentar nos destruir, nos calar, tentar nos deixar esmorecidos de tristeza e de abatimento. Mas o Deus que nós servimos é um Deus soberano. Que confissão poderosa. É a confissão de nós, pentecostais reformados. Nós cremos e pregamos a soberania de Deus. Deus é soberano para salvar. Salva quem Ele quer. Deus é soberano para perdoar. Ele perdoa quem Ele quer. Deus é soberano para permitir situações ou não na nossa vida. Até o mal para chegar na minha vida e na sua, pede permissão para Deus. Deus governa. Aleluia! Deus reina. Louvado seja Deus.
As coisas acontecem debaixo da orientação e desígnio de Deus. E o nosso Deus não falha, não erra. Ele está sentado no trono, louvado seja Deus. Se nós chegamos até aqui foi pela permissão dele. Se acordaremos amanhã é pela permissão dele. Se teremos que passar pelo vale da sombra da morte é pela permissão dele. Então por que temer? Por que se preocupar? Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele inverte a ordem das coisas. Eu estava nesse momento sem Cristo, fadado ao inferno e à condenação merecida pelos meus pecados, mas com a morte e com a ressurreição de Cristo, louvado seja Deus, eu fui perdoado, justificado, reconciliado, acolhido na família de Deus, porque o Deus soberano quis fazer isso com a minha vida, ele quer fazer na sua também. Confia em Deus. Aleluia. Confia em Deus. O pastor, meu casamento está mal. Confia em Deus. Pastor, eu estou com medo de perder emprego. Confia em Deus. Pastor, eu estou ansioso. Estou com medo de ficar doente. Confia em Deus. A gente pode ter todo saber do mundo, pode pregar bem, cantar bem, mas sabe o que conta? Em última instância, qual é o teste que nós temos que vencer? O teste da confiança. Você pode ser o maior teólogo, cantar com todo talento, mas a nossa fé só mostra o seu valor quando em situações adversas nós continuamos confiando no Deus soberano. Se você quiser ser cheio de Espírito, você tem que confiar que Deus é soberano. Porque quando nós confiamos na soberania de Deus, aquelas coisas de medo, angústia e ansiedade que tentam nos prender são rompidas. Eita glória! E livres nós podemos exercer nossa comunhão com Deus com mais liberdade. Aleluia! Eita! Deus está falando com pessoas. Deus está falando com você, talvez. Aleluia. Eu sinto Deus no meu coração ardendo. Porque você perdeu sua confiança em Deus. Se você se armou com tantas desculpas, confia. 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 Deus está sentado no trono. Os meus dias estão escritos e contados por Deus. Só vou sair dessa terra no dia que Deus quiser que eu saia. Aleluia, louvado seja Deus. Se Deus tem plano de salvação com algum familiar meu, vai acontecer ele querendo ou não, porque Deus não é esse Deus ursinho carinhoso que alguns pregam. Ah, se você deixar, se você permitir, se você abrir o seu coração. Não, irmão, não, 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 não. A Escritura fala a respeito de Deus. Deus diz assim, agindo eu. Quem impedirá? O meu Deus não pede licença. O meu Deus decreta e realiza. E ele faz isso principalmente no seu trabalho soberano de salvar pecadores e transformá-los em seus filhos perdoados. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vença o medo, a angústia, a ansiedade, as preocupações e diga, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor em breve se levantará sobre a terra, não temerei, eu creio, eu confio, aleluia, eu entrego, eu posso confiar, ele está no trono, aleluia, basta uma palavra dele. Tudo muda. Mas, pastor, se Deus faz isso, por que ele está permitindo tudo isso? Quando Deus não muda a circunstância, vaso, ele está usando a circunstância para mudar a gente. Então, deixa ele trabalhar. Eu quero ser vaso nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Todo problema que me faz orar não é problema, é bênção. Ouviu? É bênção. Ouviu? É bênção, é bênção, é bênção. Deus não está preocupado com o meu bem-estar. Deus está preocupado com a minha santificação. E é na dor que eu busco. E é na dor que ele me enche. Ai, aramaia sorevederaça. E ele vai te encher aí. Porque você já voltou a confiar. Você já voltou a enxergar pela fé
o caminho sublime e soberano que ele nos revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eles oram com essa convicção, coisa linda. E então eles continuam nesse processo de aceitar. E aqui é o ponto que eu considero nevrálgico nesse texto. E é o ponto que me envergonha, sabia, irmãos? Antes de eu falar sobre ele, deixa eu mandar mais algumas saudações que eu estou terminando já. Eunice, querida, Deus te abençoe. Tia Edna, que bom ter você com a gente, tia. Morrendo de saudade de você. Transmito um abraço para o tio Ronaldo, para o Júnior, para o Abner, que Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês com a gente, que Deus cubra vocês com muitas bênçãos na presença dele. Nailza Nelson, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus, que Deus guarde vocês. Quando eles começam a orar a Deus, eu estava olhando lá e eu fiquei surpreendido. Irmãos, quando eu estou lendo o texto, eu fico imaginando. Se eu estou ameaçado de morte, eu, Sérgio Fernandes aqui, e eu vou orar, eu vou pedir para Deus para dar um jeito de correr com quem quer me matar. Mas sabe o jeito que eles oram? Fiquei surpreendido. Eles oram assim, Senhor, Tu és o soberano, Senhor. Eu peço que o Senhor olhe para as ameaças deles e que o Senhor nos conceda, louvado seja Deus, nos conceda que preguemos a palavra com autoridade enquanto o Senhor opera sinais e maravilhas. Eu fiquei pensando que eles iam orar para Deus recolher todos aqueles perseguidores. Eu acho que eu faria a oração de Elias, ia pedir para cair fogo em todo mundo. Mas eles pedem somente que Deus olhe para aquelas pessoas. Olhe. Senhor, olha para a perseguição deles, mas concede para os teus servos a autoridade. Todas as vezes que eu vou orar a Deus, eu tenho estado junto com a minha igreja num propósito de oração de 21 dias, para que Deus abrevie esse tempo. Eu tenho sentido o Espírito ministrar algo no meu coração. E a ministração do Espírito é sempre a seguinte: você tem que orar certo, Sérgio. Não ore para a pandemia passar. Ore para ser mais cheio da minha presença. Deus tem falado constantemente comigo que nós temos interpretado esse tempo como um mal que tem que ir embora e não como uma oportunidade para servirmos a Deus com mais qualidade. Irmãos, a gente está mais preocupado em restaurar o nosso bem-estar do que restaurar uma fé viva e um primeiro amor verdadeiro por nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, na graça de Deus, que nesse tempo a gente se concentre em orar direito e fazer direito para a glória de Deus. E eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero que nesse momento em que talvez eu não tenha frutos tão evidentes para mostrar, que as minhas raízes em Cristo se aprofundem. Então eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou me concentrar mais nas coisas do alto. Por quê? Porque esse é um tempo em que eu vou crescer para dentro. Aleluia. Para que quando esse tempo passar, as minhas raízes estejam profundas o bastante para eu frutificar mais na sua presença. Aqueles discípulos não pedem para o mal ir embora. Eles não pedem para Deus repreender o mal, eles pedem coragem para enfrentar. Você tem enfrentado ou você tem se acovardado? O que tem regido a sua vida? Uma fé viva em Deus que te oportuniza, até isolado, 1 milhão de oportunidades para fazer direito. Ou você tem preferido entrar num casulo, ficar fechadinho nele e esperar as coisas passarem? O tempo vai passar de qualquer maneira. Aproveita, 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 aproveita. Ouça o Espírito Santo falando com você. Aproveita esse tempo. Sai do automático, sai da zona de conforto. Tem vida para você do lado de fora da zona de conforto. Eu quero fazer coisas novas na sua vida. Louvado seja Deus. Eles saem da zona de conforto. Mais ou menos eles falam assim, ó, deixa vir a perseguição, deixa vir, mas deixa vir a luta, pode se levantar todo mundo contra a gente, mas Pai, não deixa de nos dar autoridade, aleluia, muita autoridade para pregar a palavra.
No entendimento daqueles apóstolos cheios do Espírito Santo, a vida deles não era preciosa. Precioso era viverem pela causa do bom Salvador Jesus e, no momento mais terrível da crise, pregarem com autoridade para a glória de Deus. Que causa rege a sua vida, irmão? Que causa rege a sua vida, irmã? Como que você tem orado? Sabe como que eu oro, irmão? Eu falo isso com temor de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Eu peço para Deus para a minha vida valer a pena. A minha maior frustração vai ser chegar no céu, pela graça do meu Salvador, porque não tem mérito nisso. A salvação é pela graça do começo ao fim. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu temo chegar no céu e ouvir de Cristo: Sérgio, você chegou aqui, mas valeu a pena? Você viveu para mim? Você glorificou meu nome? Você fez por mim o que eu confiei nas suas mãos? Ou não? Ou você foi vencido pelo materialismo, pelo consumismo, pelo medo, pelas frustrações, pelas experiências que você teve? Eu jamais, irmão, jamais vou admitir viver os meus dias escravizado por aquilo que me impede de glorificar mais o meu Salvador. Por isso a vida do cristão é uma vida de rompimento. Escreve aí. A vida do cristão é romper. A gente, pela graça de Cristo, rompe com o pecado, rompe com as trevas, rompe com o medo, rompe com a vanglória, rompe com a religiosidade, rompe com a idolatria, e nós vamos rompendo para nos achegarmos a Deus, para que Ele se achegue a nós também. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ore para Deus fazer a sua vida valer a pena. Ore para a sua vida valer a pena. Louvado seja o nome de Jesus. Ore para a sua vida valer a pena. Não perca mais um ano da sua vida com medo. Aleluia. Não perca mais um ano da sua vida escravizado por memórias, por tantas coisas. O sangue de Jesus Cristo nos trouxe completa libertação. Louvado seja Deus. Você é lavado no sangue de Cristo. Se aproprie da liberdade, da redenção que há nesse sangue e se levante para ser cheio do Espírito. Eles não pedem para o problema ir embora. Eles pedem para ser cheios. Eles pedem para ter autoridade. Eles pedem a Deus para que eles possam, mesmo na crise, cumprir o propósito de suas vidas. Quando você decidir fazer isso, se prepara. Vão te chamar de louco, de doido, de crentão. Vão te dar tanto rótulo que você vai ficar doido, perdido, de tanta coisa que vão chamar você. Mas o seu negócio é com Deus, você está despreocupado, o que você quer agradar a Deus, o que você quer honrar a Deus, não importa os aplausos da plateia, o seu negócio é com Deus. Com Deus. É com Deus. Tem hora que a gente tem que romper. Aleluia. Deus está falando com pessoas. Está na hora de romper. 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 Eles decidiram romper. Deixa vir a luta. Vocês vêm contra nós com paus, com pedras, com açoites. Nós vamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Que diferença, irmãos, de nós. Que vergonha de nós. Oh Deus, quando vai acabar essa pandemia? Oh Deus, quando é que o coronga vai embora? Vamos mudar? Oh Deus, me enche para que no tempo do coronavírus eu seja uma bênção. Me enche para que nesse tempo que vai vir agora de crise econômica eu seja uma bênção. Me enche, Pai, para encontrar pessoas em sofrimento e ser uma bênção. Me enche, Pai, para que as pessoas que vão estar feridas emocionalmente depois que isso passar, encontrem em mim palavras de vida eterna proferidas por lábios que confessam o teu santo nome, Pai. Eu não estou preocupado com a crise do mundo, mas em saber, aleluia, se eu estou vivendo uma vida que vale a pena. E se eu estou unido com a causa que o Senhor nos mostrou tão claramente na cruz, onde Cristo morreu. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus aqui.
Eu sinto Deus aqui. E eu sei que você está sentindo seu coração arder, porque Deus está liberando palavras aqui para fazer ministérios que estão aí parados se levantarem. Você pode ser uma bênção aí onde você está. Você pode ser uma bênção em qualquer situação, desde que você queira, desde que você aceite que a zona de conforto não foi feita para você, porque Deus tem algo mais para a sua vida. Deus é absoluto, como disse meu pastor Daniel. Por fim, aleluia, eu vou terminar. Preciso terminar, já estou morando demais vocês. Eles desejaram realmente ser cheios do Espírito Santo. Eles quiseram, gente, vou ter que enxugar o suor, aguenta aí. Eles desejaram ser cheios do Espírito Santo. E eu acho que isso falta na nossa geração, desejo, desejo. Quando eu oro, irmãos, eu peço para Deus me encher de Espírito. Eu peço para Deus instrumentabilidade nos dons espirituais. Eu peço para Deus me dar revelação na palavra. Eu peço as coisas do alto. Deus, eu quero ter entendimento. Eu quero ter sabedoria. Eu quero ter compreensão das coisas lá do alto, Pai. Aprendi assim. Aprendi. Acredito que é essa oração que devemos fazer. A Escritura fala que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Nós nos tornamos muito terrenos. Sabe qual é a nossa oração hoje? Ah, Deus, me dá um emprego melhor, me promove, me ajuda a fazer uma faculdade. Jesus, me dá um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira. Ah, Jesus, dá um jeito no meu pastor, que só Jesus na causa. Oh, Jesus, prepara e leva aquele irmão rebelde. Ah, irmãos, a gente deseja só a satisfação dos nossos próprios prazeres. Tão pouca gente desejando Deus, o céu, as coisas do alto, a virtude que já foi prometida para nós em Atos, capítulo 1, versículo 1. Mas nós podemos, vivendo essa expectativa de uma oração mais que abundante, fazermos a diferença nesse tempo. Se nós dobrássemos os nossos joelhos para buscar a virtude do Espírito, de uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, a gente viraria esse mundo de cabeça para baixo. Se você partir de um pressuposto bem simplista, que 120 pessoas que foram batizadas no Espírito ali no cenáculo, levaram o Evangelho por todo o mundo antigo em menos de 20 anos, você imagina o que nós podemos fazer hoje se buscarmos uma vida cheia do Espírito. Buscarmos a unção do Senhor sobre as nossas vidas e crescermos na nossa intimidade com Ele. Você deve buscar isso, querido. Deseje ser cheio do Espírito Santo. Volte a orar em outras línguas. Volte a buscar essa experiência de edificação. Volte a pedir a Deus que te use na instrumentabilidade do Espírito Santo. Volte a pedir a Deus uma comunhão estreita com Ele. E você vai viver o que você nunca viveu. E a sua vida vai se enquadrar no grande propósito, na grande causa de Deus. Sabe como esse texto termina? A Bíblia fala que eles terminaram de orar e o lugar onde eles estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que Deus nos faça orar nesse tempo para sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Que as nossas casas tremam com a presença de Deus. Que o Espírito seja derramado nos nossos cultos domésticos. Aleluia! Que falemos em línguas em nossos lares, em comunhão, em devoção a Deus. Que o nosso oculto, o nosso quarto de oração, seja o lugar onde nós nos encontramos com a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que os nossos vizinhos saibam que a nossa casa é casa de crente. Eita! Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Guarde essa palavra de Deus
Deus vai encher famílias, para através dessas famílias encher igrejas locais. Deus vai encher lares com a presença dele, para que a chama dos lares chegue nas igrejas locais e as igrejas se tornem luzeiros do Evangelho da glória de Deus. Eu quero a minha casa cheia do Espírito. Você quer a sua também? Então escreva nos comentários. Eu quero a minha casa cheia do Espírito Santo. Escreva aí agora. Nós vamos orar nesse momento. Esses irmãos se viram em crise, mas oraram. E a oração os encheu mais ainda do Espírito Santo. Nós estamos em crise hoje. E nós vamos orar para estarmos cheios do Espírito Santo.